É isso aí, minha gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tinta Todo Dia comigo, Salvador Nascimento. Atuo no mercado de tintas há 39 anos, quase 40 anos. Já tem história para contar, hein? E aqui o nosso propósito é um só: falar de tinta, do mercado de tintas, de como pintar é bom, as qualidades, os atributos que a tinta tem que pode te ajudar como cidadão comum, como aplicador, como comerciante. E vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Tava até preparando outros assuntos aqui, a gente vai colocar no ar já já. Mas hoje eu vou fazer um react. O que é um react, caso você não saiba, né? É uma reação, como o próprio nome diz, a uma matéria, um vídeo, a um conteúdo que normalmente é postado nos canais digitais, tá certo? Vamos lá? Então é isso aqui. A matéria que a gente vai fazer o comentário é sobre decoração, sobre acabamento no interior das casas. Tem uma pegada aqui de design, um apelo arquitetônico, e eu acho que é muito legal a gente discutir esses temas para levar, principalmente para as pessoas que querem consumir produtos, redecorar sua casa, ter um pouquinho mais de clareza sobre esses temas em especial, tá bom? Então vamos lá à matéria. Eu acho que eu vou deixar aqui. Olha aí. Mandaram essa matéria pra gente, né? Onde o mote principal é dizer que pintar a casa é coisa do passado, decoração sem tinta é a nova aposta do mercado. Ok, então vamos lá. Aqui a colunista, né, a pessoa que fez a matéria, ela é de Santa Catarina, especificamente da cidade de Criciúma, justamente Criciúma, que tem indústrias de tinta de ponta lá. Mas Criciúma é a cidade que é muito conhecida em termos de atividade econômica pela exploração de jazidas minerais ali, né? Uma cidade que teve uma história muito grande com extração de carvão, né? Tanto é que ela tem uma característica muito interessante, tem leis municipais ali que proíbem a construção de prédios de mais de, se eu não estou enganado, de 4 andares, porque a cidade é toda perfurada no subsolo, né? Então pode ter problemas justamente por causa da extração de jazidas de carvão, historicamente, e ela é a capital nacional do revestimento cerâmico, né? Tem empresas lá que têm, inclusive, o nome da cidade na sua razão social, e indústrias de extremo gabarito, enfim. Então, Criciúma é de onde veio essa matéria, é um portal de Santa Catarina, onde a nossa articulista aqui ela diz que pintar a casa é coisa do passado e ela explora alguns temas aqui, principalmente sobre três aspectos que ela registra, né? O aspecto ecológico, o aspecto da praticidade e o aspecto estético, onde ela aborda algumas alternativas para revestimentos que não a pintura, né? Então vamos lá. Quando ela fala sobre alternativas, ela menciona aqui que seria mais interessante colocar tijolo, cimento cru e madeira não tratada como alternativas para revestimento. Eu acho assim, a gente tem que ter, se as pessoas gostam, diversidade de acabamentos no interior das suas casas para deixar a casa mais acolhedora, o ambiente moderno. Então ela diz aqui que é interessante a colocação de tijolos, vou ser repetitivo, cimento cru e madeira não tratada. O que talvez a moça não saiba é que quando você tem tijolo aparente ou cimento cru, ou cimento mesmo, eu não estou falando de efeito cimento queimado, tá? Você precisa dar um acabamento para deixar esses revestimentos de forma que eles sejam usuais. Por exemplo, se você deixar o tijolo cru na parede, sem nenhum tipo de proteção, muito provavelmente vai ter infiltração de umidade, porque o cimento normalmente é poroso, independente do material de que ele seja feito, né? Na maioria das vezes, né? Você tem o tijolo baiano, que é o mais conhecido, você tem o tijolo de barro, então ele tem porosidade, então a umidade que a gente chama de umidade positiva, que vem de fora para dentro da casa, vai penetrar e vai dar problema, como proliferação de fungos e tudo mais. O cimento é a mesma coisa, o cimento ele tende, né? Obviamente, se você for fazer o cimento queimado, você precisa de um processo que é extremamente trabalhoso, você precisa de maquinário, especialistas, e independente do tipo de cimento que você vai colocar como revestimento na parede, você vai ter que dar uma proteção para ele, e da mesma forma a madeira.
ela tem um apelo ecológico aqui na matéria, e quando ela diz madeira não tratada, eu fico muito preocupado, porque a madeira não tratada é um prato cheio para cupins e outros insetos que vão fazer ali até ninho e tudo mais. E para tratar esses revestimentos, pasmem, você usa produtos que são tinta. Se não na sua forma mais tradicional, como a gente está acostumado a ver a tinta na parede, mas como verniz, é, como produtos que estão dentro do escopo da linha da indústria de tintas, como impermeabilizantes, silicone, resina e tudo mais. Então aqui ela comete o primeiro equívoco, dizendo que você não vai usar mais tinta se você usar tijolo, cimento cru ou madeira não tratada. Vai usar produtos que estão dentro do leque do portfólio das indústrias de tinta, sim. Tá? O outro aspecto que ela explora aqui, quando ela diz que tinta é coisa do passado, é que quando você se utiliza de algumas alternativas de acabamento, você não vai precisar usar produtos químicos, pois tintas são prejudiciais ao meio ambiente. Outro equívoco. As tintas e muitas das que nós produzimos aqui no Brasil, ou que vêm de fora do Brasil, porque nós temos empresas globais atuando aqui no Brasil, né, empresas multinacionais, mas a maioria das empresas aqui que atuam no Brasil são empresas genuinamente nacionais. A grande parte da linha de produtos é base d'água, tá? Tinta de parede, base d'água. Hoje você tem vernizes à base d'água, você tem seladores à base d'água, quer seja para alvenaria, quer seja para madeira. E normalmente esses produtos eles têm perto de 70% da sua composição de água. Eles são amigáveis, não tem cheiro e não são prejudiciais ao meio ambiente como já foi no passado. Então talvez a nossa articulista aqui tem que atualizar um pouquinho as suas informações, né? E um outro aspecto que eu acho que é muito interessante a gente dizer, na extração da matéria-prima para produzir tinta, o impacto ambiental é muito menor do que, por exemplo, de pedras, de madeira e de cimento, tá? Hoje você, para extrair cimento, madeira e pedras, você causa um impacto ambiental muito considerável por conta da natureza da operação. Você vai ter que extrair o minério, então o impacto é muito maior. A tinta tem na sua composição, por exemplo, pigmentos minerais, mas o impacto é muito menor do que, por exemplo, dos outros produtos que a gente usa para produção de tinta, ou seja, o impacto ambiental é muito menor, né? E uma outra coisa muito interessante é lei. As indústrias de tintas, elas usam água de reuso. Grande parte, para não dizer 100% das indústrias de tinta que estão qualificadas aqui no Brasil, elas têm estações de tratamento de água justamente por conta da necessidade de utilização de água na produção dos itens que ela coloca no mercado, tá? E outra coisa, gente, quando ela diz que você se livra de produtos químicos não usando tinta, como é que você vai fazer para instalar na sua casa pedra, madeira, o papel de parede? Você vai usar sim produtos adesivos, produtos químicos, ou seja, você não deixa isso de lado, né? Mas você tem questões e normas e leis que regulamentam o uso de produtos químicos, né? E no mercado de tintas isso tem sido cada vez menos usados, produtos agressivos ao meio ambiente, ao aplicador e ao consumidor, tá certo? E eu acho que a moça deveria saber disso porque ela fala de Criciúma, que é uma cidade que tem tradição na extração de jazidas minerais, considerando grande parte da atividade econômica daquela cidade, não é? Como eu disse para vocês, né? Outra coisa, quando ela diz que revestimentos, pedras, papel de parede são mais práticos do que tinta, também é um equívoco. Gente, se você tem na sua casa uma parede revestida de pedra, você vai trocar ou você precisa fazer um reparo, você vai ter que refazer tudo de novo. Se você fosse pintar uma parede para mudar o ambiente, não seria mais prático uma nova pintura? É estranho, né? E outra coisa, volto àquele tema, né? A questão da praticidade. Quando você coloca, por exemplo, pedras aparentes, e dão efeitos incríveis, assim, é uma coisa muito legal, muito acolhedora, depende do gosto de cada um, mas você tem que revestir aquela pedra com resina, né? Você vai ter que proteger a madeira de insetos, de micro-organismos, você vai ter que utilizar talvez uma seladora, talvez um stain, talvez um verniz, talvez cupinicida para tratar a madeira. Então, o produto químico está lá e o processo também não é tão prático assim. Por exemplo, casas pré-fabricadas, acho que você deve conhecer. Casa pré-fabricada ela depende de manutenção constante.
É muito mais corriqueira a manutenção em grandes áreas de utilização de madeira do que propriamente de paredes de alvenaria que são pintadas. Hoje você tem produtos que duram aí 5, 8, 10 anos, não é? Então, produtos que eu quero dizer, tintas. Então, eu acho que tem um outro equívoco aqui. O outro aspecto que ela aborda é o aspecto estético, né? Uma atmosfera minimalista e acolhedora, é assim que ela usa, né? Então, quer dizer, tinta está fora de moda, então você vai colocar ali um cimento cru na parede. Hoje nós temos produtos que são tintas, que são os efeitos de cimento queimado, por exemplo, que são muito mais fáceis de aplicar, a mão de obra ela é muito menor no que diz respeito à complexidade do processo, não é? E você tem uma diversidade muito grande de efeitos. Tem cimento queimado, tem marmorizado, tem as texturas, os famosos grafiatos. Hoje você tem texturas que tem até cristal Swarovski dentro dela para dar um efeito bem diferente na sua parede. E isso tudo é tinta. A versatilidade da tinta, a facilidade da aplicação da tinta e as mais diversas possibilidades podem propiciar aos ambientes também uma atmosfera minimalista e acolhedora, sem necessariamente utilizar madeiras sem tratamento, pedras ou cimento cru, como ela menciona aqui. E outra coisa que ela diz é que se você deixar de usar tinta porque é coisa do passado, você vai se livrar da sujeira e da bagunça. Bom, imaginem que eu vou trocar essa parede aqui que está pintada por pedra. Não vai ter sujeira nem bagunça? Ou digamos que eu vá colocar aqui um revestimento de madeira. Eu vou me livrar da sujeira e da bagunça? Então eu vou contar uma novidade para as pessoas que talvez não saibam disso. Hoje nós temos processos e produtos, linhas de produtos de proteção ao ambiente ou às superfícies que não vão ser pintadas, que tem uma complexidade muito grande, uma efetividade maior ainda, tá? E complexidade no que diz respeito à proteção, às necessidades da proteção. Produtos com fitas adesivas já colocadas, plásticos que aderem por conta da estática. Isso traz facilidade para o pintor, para o aplicador ou para o consumidor que queira fazer a sua pintura ele mesmo. E isso isola os outros ambientes, minimizando brutalmente a questão da sujeira. Sem contar também que cada vez mais os profissionais pintores são capacitados e habilitados a usar equipamentos que têm aspiração, como aquelas, a gente chama comumente aquela lixadeira que tem uma haste comprida de lixadeira girafa, né? Ela tem um processo de aspiração, não leva poeira para o ambiente, tá certo? E muitas outras coisas mais. Então, sujeira e bagunça, que foram os termos que a colunista utilizou, eles são, digamos, parte integrante de qualquer processo de reforma. Na tinta, isso vem diminuindo cada vez mais, no sentido de eliminar os transtornos e promover mais produtividade para quem aplica os produtos, tá? Então, e também tem uma outra coisa que não foi levada em consideração nessa matéria, que são as outras particularidades da tinta, né? A tinta ela tem a versatilidade, você muda a cor de uma parede com extrema facilidade, muito rápido e muito mais barato do que qualquer outro tipo de revestimento, seja cerâmico, cimentício ou de madeira, né? A tinta ela protege a saúde dos ocupantes, ela é comprovadamente um produto saneante, tanto assim que a atividade do comércio de tintas foi considerada essencial durante o processo de pandemia que nós passamos. E também nós temos produtos funcionais como tintas que têm uma capacidade bactericida muito maior, né, que são usadas em hospitais, em escolas e tudo mais. Então, isso não foi levado em consideração pela colunista que mencionou que tinta é coisa do passado. E eu tenho uma coisa que eu vou concordar com ela. No enunciado da matéria, ela diz que tinta é coisa do passado. Sim, tinta é coisa do passado. Nós convivemos com a tinta há mais de 40 mil anos. Tem um vídeo aqui nesse canal contando a história da tinta, vocês vão ver que curioso. Nós convivemos com a tinta há mais de 40 mil anos, convivemos no presente e conviveremos com a tinta no futuro, claro, porque além da tinta como nós conhecemos, a tecnologia embarcada nos produtos hoje dão possibilidades incríveis. Uma das mais notáveis são tintas que transformam moléculas de CO2 em oxigênio, tá? A tinta fotocatalítica.
coisa que o revestimento de madeira, pedra ou cimento cru ainda não consegue fazer. E nós não podemos esquecer que o mercado de tintas ele gera centenas de milhares de empregos diretos no nosso país e o ano passado nós produzimos quase 2 bilhões de litros, o que colocou o Brasil como o quarto mercado de tintas do mundo. Então, tinta é coisa do passado, do presente e do futuro. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se fez sentido para você, porque você sabe que eu falo de tinta todos os dias e tinta é muito amigável, é muito bacana, é, é muito bom usar tinta e pintar. E eu vou dar uma sugestão para você que está aqui comigo. Se você quiser fazer uma reforma na tua casa, misture os ambientes. Use sim madeira tratada, use pedras, use tintas, use texturas, use efeitos especiais. Deixe a sua casa cada vez mais acolhedora e saudável para você e para tua família, porque tinta é bom sim. E eu sei disso porque eu falo de tinta todos os dias. Um abraço para vocês, comente, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que faz sentido ter contato com esses nossos bate-papos, tá bom? Um abraço e logo logo a gente está de volta.